A ONU acabou de emitir um alerta bastante sério sobre a guerra no Oriente Médio. Segundo autoridades da organização, o conflito que começou com ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã já está se transformando em uma emergência humanitária regional, e os impactos podem chegar até a economia global. Rotas marítimas estratégicas estão sendo afetadas, milhares de pessoas estão deixando suas casas e o risco de escalada continua aumentando. Mas afinal, o que exatamente está acontecendo agora na região? O alerta foi feito durante uma coletiva de imprensa da ONU em Genebra. Ali, autoridades da organização explicaram que o conflito já entrou na segunda semana de confrontos, com ataques diretos, evacuações em massa e destruição de infraestrutura civil. Segundo a avaliação da ONU, a guerra está se expandindo rapidamente e pode provocar consequências muito maiores do que as que estamos vendo neste momento. E isso porque o conflito não envolve apenas os países diretamente atacados. Ele também está começando a afetar infraestruturas estratégicas para o comércio mundial. De acordo com a ONU, além do impacto imediato sobre civis no Irã e em outras partes do Oriente Médio, a guerra já começa a gerar efeitos indiretos importantes. Um dos maiores motivos de preocupação são duas rotas marítimas extremamente importantes para o comércio internacional, o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho. Essas regiões são responsáveis por grande parte do transporte marítimo mundial, incluindo petróleo, mercadorias e até ajuda humanitária. Com essas rotas ficando instáveis ou perigosas para a navegação, isso pode provocar aumento no custo do transporte global e até afetar o abastecimento em diversos países. Empresas de transporte marítimo já começaram a cobrar taxas extras de risco para operar nessas rotas. Em alguns casos, essas sobretaxas chegam a cerca de US$ 3.000 por container. Além disso, navios estão sendo obrigados a alterar rotas ou enfrentar atrasos logísticos por causa da instabilidade na região. E isso pode acabar afetando também operações humanitárias. Itens essenciais usados em emergências, como barracas, equipamentos de proteção e kits de sobrevivência, podem demorar mais para chegar às áreas afetadas. Diante desse cenário, a Agência da ONU para Refugiados classificou oficialmente a situação como uma grande emergência humanitária regional. Segundo a agência, o conflito já está provocando deslocamentos significativos de população em várias partes do Oriente Médio e também no sudoeste da Ásia. Muitas pessoas estão deixando suas casas e tentando buscar abrigo em regiões mais seguras, dentro do próprio país. Outras estão atravessando fronteiras para fugir da violência. E o problema é que muitos desses países já estavam enfrentando crises humanitárias antes mesmo da escalada atual da guerra. Entre os países mais afetados neste momento está o Líbano. A situação humanitária no país piorou rapidamente depois do aumento dos ataques aéreos israelenses. Esses ataques estão concentrados principalmente no sul do Líbano e começaram depois que o Hezbollah lançou foguetes contra Israel, em solidariedade ao Irã, ampliando ainda mais o conflito regional. Como resposta, Israel passou a realizar bombardeios contra posições do grupo no território libanês, e isso acabou afetando diretamente áreas onde vivem milhares de civis. Ordens de evacuação emitidas por Israel atingiram áreas ao sul do rio Litani, além de regiões próximas a Beirute e partes do Vale do Bekaa. Isso provocou deslocamentos massivos da população. Muitas famílias tiveram que abandonar suas casas no meio de congestionamentos enormes, levando apenas o que conseguiam carregar. Estimativas indicam que quase 100.000 pessoas já estão deslocadas dentro do país. Algumas estão vivendo em centros coletivos improvisados, enquanto outras buscaram abrigo com parentes ou migraram para regiões consideradas mais seguras no norte do país. A guerra também está afetando seriamente os sistemas de saúde da região. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, os confrontos já provocaram centenas de mortes e milhares de feridos. No Irã, autoridades registraram mais de 900 mortos e cerca de 6.000 feridos desde o final de fevereiro. Além disso, foram relatados ataques contra instalações de saúde. No Líbano, os confrontos já deixaram mais de 120 mortos e centenas de feridos. E a situação é ainda mais preocupante porque diversos centros médicos foram obrigados a fechar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 43 unidades de atenção primária deixaram de funcionar e 2 hospitais interromperam completamente suas atividades. Isso reduz drasticamente o acesso da população a atendimento médico em um momento de emergência. Ou seja, além da escalada militar, o conflito já está causando uma série de efeitos colaterais graves. Temos deslocamentos massivos de população, pressão sobre sistemas de saúde
riscos para o comércio internacional e dificuldades logísticas que podem afetar operações humanitárias em várias partes do mundo. E é justamente por isso que a ONU está alertando que a situação pode evoluir para uma crise ainda maior se a guerra continuar se expandindo. Enquanto isso, várias organizações humanitárias estão trabalhando para ajudar as populações afetadas. Elas estão distribuindo alimentos, abrigo emergencial, equipamentos básicos e assistência médica para milhares de famílias que tiveram que fugir de suas casas. Se você quiser ajudar de alguma forma, considere apoiar organizações humanitárias que atuam na região, como agências da ONU e outras ONGs que estão oferecendo assistência direta às vítimas do conflito. Mesmo pequenas doações podem fazer uma grande diferença para quem perdeu praticamente tudo. Os links para a doação estão na descrição.